tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Está começando aí mais um ABBC Talks, que é um encontro que a gente realiza aí de forma regular para falar um pouquinho sobre as novidades e tendências que impactam aí o nosso dia a dia no setor financeiro. Eu sou Raul Moreira, sou diretor técnico da ABBC e hoje vamos falar sobre um tema que está na lista, inclusive, das prioridades do Banco Central para 2024, mas principalmente 2025, a gente vai falar sobre isso aí, que é a regulamentação do mercado de prestadores de serviços de ativos virtuais, a famosa Lei 14.478, que saiu lá no final de 2022. E que, na prática, acabou regulamentando no Brasil as corretoras de criptomoedas, né? Mas isso vai um pouquinho mais além do que isso, e é esse o nosso objetivo que nós vamos conversar aqui nesse bate-papo com vocês. Depois da promulgação da lei, ao longo de 2023, a gente teve também um decreto que estabeleceu o Banco Central como órgão regulador dessa legislação, e a primeira consulta pública ao mercado, que abordou uma série de questões ali envolvendo o modelo de autorização e funcionamento desse tipo de empresa regulada. Nós estamos agora com a expectativa de que em breve teremos aí uma segunda consulta pública pelos sinais que o Banco Central vem nos dando, e certamente nós teremos aí a norma infralegal no início de 2025. E é por isso que a gente está aqui com o objetivo de aprofundar um pouco mais essa discussão, entendendo que nós estamos há 6 meses aí de um processo que vai ser bastante transformador no mercado financeiro como um todo. E uma das questões mais importantes dessa discussão é como esses novos players, que são as corretoras, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né, vão se integrar aos movimentos de digitalização da economia, que nós já estamos passando, como, por exemplo, o Drex, que também é uma agenda para 2025 e vai convergir nessa discussão com as prestadoras de serviços de ativos virtuais, a questão da própria relação das instituições financeiras com as corretoras de criptomoedas, com os provedores de tokens dos mais diversos, tokens de ativos digitais dos mais diversos, que não necessariamente são conhecidos pela população em geral. Essa integração toda com o Open Finance, com os demais meios de pagamento, como, por exemplo, o Pix, e também a indústria de cartões, que já mostrou interesse a respeito desse assunto, né? Criando todo um contexto que a gente chama de um movimento inicial para a formação do que seria uma economia tokenizada, né? E a ideia nesse contexto é a gente começar a fazer uma série de conversas com os associados da BBC, exatamente a gente abordando cada vez de forma mais detalhada o nosso entendimento conjunto do que é uma economia tokenizada e quais os efeitos que isso aí vai realmente trazer para o sistema financeiro. Mas, na nossa opinião, muita coisa vai mudar. Se realmente tudo que for está previsto, que nós estamos prevendo, vai ser implantado. E essas mudanças vai trazer algumas novas características relevantes para o sistema financeiro, diferentes da que nós operamos hoje, trazendo uma série de oportunidades ao mesmo tempo de negócios, destravando valores de ativos, de forma de investimentos, de formas de busca de crédito, né? E mudando também necessariamente a experiência do consumidor final de produtos financeiros. Enfim, é o início de talvez uma das novas ondas de transformação do sistema financeiro que nós vamos passar nos próximos anos a partir desse start que nós vamos ter em 2025. E para tentar traçar algumas respostas a essas questões todas que nós estamos colocando, eu estou trazendo aqui dois especialistas que estão na fronteira desse mercado, que estão no dia a dia desse mercado de cripto e também no uso da tecnologia blockchain que sustenta todo esse movimento de transformação, seja nas criptomoedas, seja também na questão do Drex, né? E eles estão vendo muitos casos de uso e possibilidades de negócios para esse segmento. Por isso que vale a pena a gente bater um papo com eles. Estou falando aqui do André Carneiro, que é CEO da BibChain, que é uma empresa de tecnologia com forte atuação
nesse mercado de criptomoedas, tem participado dos testes dos DEX e pode nos ajudar bastante nessas discussões em relação ao uso da tecnologia blockchain. E também temos o Ian Martins, da Reitor Labs, que é uma empresa brasileira de blockchain que desenvolve soluções de negócios, soluções de negócios nessa plataforma por uma série de empresas brasileiras. Enfim, é um time muito legal que a gente pode contar aqui para fazer esse início dessa conversa. Sejam muito bem-vindos, André e Ian. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vai ser um prazer estar conversando aqui com vocês essa tarde. Legal. Vamos lá. Nosso objetivo aqui é que vocês fiquem conosco para acompanhar um pouco essa discussão aqui, que vai ser bastante enriquecedora. Não vai se limitar a esse BBC Talks. A gente deve fazer outras rodadas para se aprofundar ao longo do segundo semestre mais nesse assunto, dados os movimentos que vão acontecer em 2025. E o nosso objetivo aqui é ser os mais esclarecedor em relação ao futuro do mercado de ativos digitais no Brasil, como funcionaria essa questão de uma economia mais tokenizada, né? E nós queremos que vocês, ao final, mandem as perguntas, ou ao longo da palestra aqui, do debate, mandem as perguntas, que se houver tempo, nós vamos procurar respondê-las aqui, online, né, ao vivo, ou se não, nós vamos tratar essas perguntas com os nossos participantes aqui, com a equipe da BBC, e vamos responder por e-mail aos solicitantes. Bom, eu queria aproveitar e começar aqui com algumas perguntas chaves dentro desse contexto mais geral de toda essa transformação que nós estamos falando. Então, eu gostaria de iniciar com essa nossa conversa perguntando sobre o que são, na prática, as VASPs, né? Essas empresas que estão surgindo, e como vocês dois enxergam essa conexão entre as instituições financeiras e as VASPs, que tem sido uma discussão muito grande, como é que esses dois ecossistemas vão se interligar. Há possibilidades de sinergias e de que forma essas empresas podem atuar, são duas empresas reguladas, com base nas respectivas legislações, e de que forma que eles podem atuar junto. E nesse ponto, eu acho que até seria interessante a gente tentar dar uma desmistificada um pouco, né, nesse conceito das corretoras de cripto, né? Que, ao longo do tempo, tiveram a imagem, de certa forma, prejudicada em função de alguns assuntos específicos, mas nós estamos falando de um outro ambiente, de um ambiente regulado, de outras empresas que estão sendo preparadas para atuar de forma estruturada nesse mercado. Então, eu queria começar, fiquem à vontade quem quer começar, para primeiro esclarecer o que são essas empresas que estão sendo reguladas, chamadas VASPs, e essa conexão com esses dois mundos entre instituições financeiras, como é que vocês estão visualizando esse cenário agora para 2025? Quem gostaria de começar? Quer começar, André? Posso começar? Bom, então, trazendo para um pragmatismo, né? Então, quando a gente pensa nas VASPs, né? Elas são o que a gente hoje está chamando das corretoras criptos, né? Então, hoje o que você tem uma série de empresas que atuam no mercado cripto, um mercado ainda não regulado, né? E tem agora com essa chamada, com a possibilidade de entrar em regulação e trabalhar dentro de um ecossistema de mercado financeiro, tá? Junto com as IFs, basicamente o que a gente está falando, né? Quando a gente olha aqui a segunda parte aí da sua pergunta, Raul, sobre sinergia, e atuar juntos, a gente aqui na BBChain enxerga isso de uma maneira muito natural, tá? Então, quando você olha para uma IF e para uma futura VASP, faz muito sentido a sinergia de trabalho entre essas duas entidades, né? Dado que a VASP está ali na fronteira do mercado cripto, né? E a MF já está aqui bem estabelecida, vamos colocar no mercado regular. Eu não diria, inclusive, tradicional, né? Mas ele é regular, porque o mercado brasileiro de finanças ele é sempre ativo e constante, está sempre mudando, sempre tem coisa nova. Então, a possibilidade de atuação junta é muito interessante, porque ambas têm complementariedade, né? Ou seja, você está pensando numa instituição financeira que pode adicionar uma capacidade cripto, pensando aí em sinergia ao portfólio dela, e ao mesmo tempo uma VASP
pode ter aí com esse tipo de sinergia a possibilidade de adentrar no mercado tradicional, além de ter uma base de clientes hoje muito maior, né? Porque se você for pensar bem, a gente tem poucos players ainda no mercado, chamaria do mercado tradicional, que estão explorando isso de maneira eficiente, né? Então já tem alguns players que abriram aí suas estruturas criptos, né? E estão já operando nesse cenário. Vai lá, Ian, senão eu vou falando aqui. Bom, o pessoal está Não, perguntando, a gente falou um pouquinho sobre VASP aqui, que eu falei sobre prestador de serviços de ativos virtuais, que é o nome da regulação. E a gente já saiu falando sobre VASP. Explica aí o que quer dizer o termo VASP aí, Ian, por favor. o VASP é o termo em inglês, né, do Virtual Asset Isso. Service Provider, então justamente o que você falou aí, né, traduzindo em português, o provedor de serviços de ativos virtuais. Então, acho que assim, na verdade, qualquer empresa que esteja dentro desse universo, e ainda é algo abrangente, acho que isso é bem importante de falar, porque você destacou no início que ainda vai ter uma legislação específica sobre esse tema. Está decidido que o Banco Central vai ser responsável por, né, regular esses agentes, mas ainda não tem específico como vai ser regulado, quais são todas as categorias dentro dela. Corretoras certamente vão se enquadrar dentro disso. Aí a gente já vê várias corretoras se antecipando a alguns movimentos, mas além disso vão ter outros players aí que podem se enquadrar dentro deles, talvez custodiantes, né, por tecnologia de custódia. Qualquer empresa aí dentro desse universo pode ser que se enquadre. Ainda não é tão claro, mas assim, certamente as corretoras. ah, e na segunda parte da pergunta, né, se as instituições financeiras vai ter alguma sinergia, foi o que o André falou. Acho que é o mais claro, né? A gente está aí, a tecnologia blockchain já existe aí há mais de 10 anos. A gente está à busca, né, de onde ela pode ser utilizada. E o que a gente tem visto é que no mercado financeiro, principalmente, é onde essa tecnologia tem market fit melhor, né? Eu não sei se ainda é 100% claro exatamente quais vão ser todos os produtos e vantagens que elas vão trazer, ainda está sendo muito experimental, mas o que a gente vê é que o mercado financeiro é o primeiro que tem adotado essa tecnologia. Então, certamente tem bastante sinergia, entre essa parte de ativos digitais e o mercado financeiro, e com certeza, assim, ainda não está claro, tem várias. Pode ser que exista um misto entre instituições financeiras vão ser parceiras de VASPs, vão ser instituições financeiras que também são VASPs. Assim, acho que a gente sabe que a maioria dos bancos hoje já tem um setor dedicado para isso, né, de cripto, não só de cripto. Quando eu falo cripto aqui, eu digo mais a parte de trade, mas também de tokenização, né, que está muito ligada à agenda do Drex. Todos os grandes bancos brasileiros já têm um setor disso, então certamente vai estar assim, vai ser bem próximo. Perfeito. Eu acho que bem interessante isso aí que você colocou, Ian. São várias atividades correlacionadas às VASPs, né? E algumas atividades, elas podem, na verdade, ser executadas pelas próprias VASPs autorizadas ou pelas instituições financeiras parceiras, por exemplo, custódia. Eu tendo a crer que, normalmente, uma parte relevante dos trabalhos de custódia é uma oportunidade para as instituições financeiras se alinharem com as VASPs e buscarem exercer essa atividade. Além, é lógico, o canal de distribuição e uma série de outras características importantes. Lembrando que as VASPs também, ao mesmo tempo, podem pedir autorização para serem instituições de pagamento e operarem com o consumidor final, né? Mas, independente disso, eu acho que um ambiente de coopetição, de cooperação, juntando com competição, vai se estabelecer e uma oportunidade muito interessante das instituições financeiras se aproximarem daquelas VASPs que forem autorizadas pelo Banco Central, que estão sob a chancela dessa nova regulamentação, de otimizar a experiência e a gama de produtos a serem oferecidos para os seus consumidores. É esse o cenário que vocês estão vendo? Do nosso lado, a gente observa isso acontecendo, né? Fazendo um retrocesso aí, se a gente voltar aí 5, 6 anos atrás, e não é tanto tempo assim, a gente tinha aí basicamente grandes batalhas entre as tais corretoras criptos, né? E os bancos, né? Aí 6 anos passados depois, e a gente não está aqui isolado no mundo, né? Se a gente percebe isso, eh, a gente observou esse movimento cripto acontecendo no mundo como um todo, e aqui hoje você já vê bancos e corretoras fazendo parcerias.
Então, esse caminho que você descreve, Raul, ele é dado como natural, né? Faz muito sentido. Essa competição, ela faz total coerência no contexto, né? Você está basicamente falando, poxa, hoje eu tenho a gente fala muito sobre economia tokenizada, a gente vai discutir um pouco disso aí. Mas se você está pensando em economias tokenizadas ou mercado cripto, né? A gente sempre pensa mercado cripto como compra e venda de moedas, mas a gente tem que expandir aí um pouco a mente para outras possibilidades de ativos virtuais como um todo, que é uma tendência de mercado que vem sendo falado pelo Banco Central. Essa cooperação vai ser extremamente necessária, né? E aí, tanto a IF, né, quanto a VASP, ela vai ter que pensar aí no qual o melhor cenário. O Ian trouxe super bem, né? Tem papel para todo mundo aí, né? Tem desde uma custódia que o Raul complementou e traz esse cenário, poxa, se eu já tenho conta no banco, eu já tenho eventualmente um ponto de confiança, e essa IF oferece custódia, pode ser que esse seja um caminho, um serviço a ser prestado pela IF em parceria com a VASP ou vice-versa, né? Outras possibilidades que existem na IF, a VASP também é agregar os seus clientes. Perfeito. Você colocou um tema aqui, em contexto, André, que é bem interessante, nós não estamos falando só de as conhecidas criptomoedas, né? Quando a gente começa a entrar mais, dentro do contexto do arcabouço de regulamentação no Brasil, do papel que essas empresas podem fazer de forma cooperada, seja as fintechs com o VASP, sejam as instituições financeiras, os bancos mais tradicionais com o VASP, nós estamos falando sobre a abertura de um horizonte de tokenização da economia. O que que é tokenização da economia na essência? Ainda tem uma série de definições que estão sendo feitas, até pelo próprio Banco Central. A gente vê o Banco Central já falando muito sobre esse tema, a busca de uma economia tokenizada, que seria extremamente mais eficiente e acessível ao consumidor final, mas na essência é a capacidade de você pegar determinados ativos reais ou sejam criptomoedas ou ativos reais, tangíveis ou intangíveis, e eles serem fragmentados em tokens, em parcelas, e serem possíveis serem comercializados, tanto na ponta de investimento, como na ponta de prestação de uma garantia para empréstimo. Você pode pegar uma cédula de crédito bancário e tokenizar essa cédula de crédito bancário e permitir que vários investidores, ao mesmo tempo, gerem funding para essa cédula de crédito bancário, ou o detentor da cédula de crédito bancário use ela como garantia num ambiente tokenizado. Enfim, uma série de coisas recebíveis também, uma série de coisas que você pode buscar destravar valor da economia e adotar essa lógica de tokenização desses ativos. Vocês acreditam que esse é nós poderíamos definir melhor uma economia tokenizada mais por esse caminho mesmo, que não é um caminho que envolve só a questão das criptomoedas. É isso que eu queria deixar claro. Envolve uma série de outras possibilidades de ativos, um imóvel, um veículo, de ativos já existentes dentro da economia. Acho que esse é talvez o principal objetivo aí dessa regulação, né? Na verdade, eu queria só fazer uma pequena colocação antes aqui. Embora que o tema principal seja o Banco Central, a CVM também vai ter um papel nisso, então valores imobiliários vão continuar estando dentro da alçada da CVM, não só porque a gente tokeniza o valor imobiliário, quer dizer que agora não tem assim, mais nenhuma regra, né? Então, a CVM ainda continua fazendo parte disso, mas tem também uma conexão muito grande aí com toda a regulamentação que o Banco Central tem feito. Mas isso também já está definido, né? Que a CVM vai continuar sendo responsável por olhar sobre e regular esse mercado, né, estando ele tokenizado ou não. Mas esse ponto que você falou, eu acho que é o principal do mercado, né, dessas regras que o Bacen tem feito, que o governo tem feito, não só essa parte de trade de criptomoedas, porque o interesse principal justamente é isso, é você poder tokenizar diversos tipos de ativo, e destravar valor que hoje ainda está um pouco ilíquido, né, que está difícil fazer a troca dele. E aí a gente sabe que isso, obviamente, gera bastante crescimento econômico em qualquer lugar. Então, além dos ganhos de performance que só a tecnologia por si só ela poderia fazer, substituindo talvez uma tecnologia mais antiga, né? Além disso, assim, talvez o que até me deixe um pouco mais entusiasmado são as novas possibilidades de produtos que podem ser construídos aí com essa plataforma cripto, Drex, que a gente vai falar mais e tudo mais. Perfeito.
teve algumas manifestações no chat bastante interessantes, a questão de VASP, ela não é só as corretoras já conhecidas de criptomoedas, é isso que a gente está querendo dizer. O horizonte é muito maior, né? São provedores de serviços de ativos virtuais conforme a regulação. Todo mundo que trabalhar com a tokenização desses ativos vai ter que pedir autorização para ser uma prestadora disso aí, a exemplo de outras autorizações que existem no Brasil, com base na lei. E esse outro ponto que o Ian colocou é muito interessante também, porque vai ter duas dimensões na regulação. Essa discussão está acontecendo no mundo inteiro e ela é bem interessante, né? Que é a linha tênue entre a questão do que é ou não valores mobiliários, né? Um ponto fundamental para esse movimento de busca de uma economia tokenizada vai ser o trabalho mais sinérgico entre os dois reguladores, no sentido de permitir que a gente consiga saber exatamente a regra muito clara sobre que momento que eu estou tratando de valores imobiliários e eu preciso realmente de uma determinada autorização da CVM e que momentos em que eu não estou tratando disso, né? Então, isso aí também é um bom ponto de uma discussão que a gente pode avançar ao longo do segundo semestre para detalhar cada vez mais. E, como eu falei, é um mega desafio no mundo inteiro fazer essa, essa comparação e essa linha tênue, essa zona cinzenta entre do que é valores imobiliários e o que não é numa economia tokenizada. Agora, um outro ponto que eu queria colocar na dimensão da nossa discussão é a relação com o Drex. Por quê? Vocês também estão participando dos testes. A BBC lidera, é uma das entidades que lidera os testes do Drex, formando um consórcio aí dos mais robustos, com uma série de mais de 16 instituições que estão participando desse consórcio. E a gente vem fazendo uma série de discussões a respeito dessa integração entre o mundo das prestadoras de ativos virtuais, das VASPs, né? O mundo de tokenização com a questão do Drex. Não podem ser dois mundos desconectados, né? Como é que vocês veem isso aí? Vocês acreditam que vai ser mais fácil a gente fazer essas interações? A tecnologia é relativamente similar, estamos falando de plataformas blockchain, que terão que ser interoperáveis, né? Mas, acima disso, nós precisamos entender e já começar a discutir como esses dois mundos vão conversar. O mundo natural dos ativos tokenizados por meio das VASPs e a sua correlação com o Drex. Como é que vocês veem essa outra dimensão importante do processo de evolução para 2025? Posso puxar isso aqui um pouco? Eu acho que assim, eu vejo, não é nem A e B, né? Já é natural, né? Quem está acompanhando o piloto, a BBC, tem um consórcio formado por basicamente 16, um pouco mais que 16 bancos. Sempre está aumentando. E a gente fica falando sobre ativos virtuais como alguma coisa fora da realidade, ou para quem já está no piloto, o que você está negociando dentro do piloto é um título público tokenizado. Basicamente é um título público, aquele mesmo que você eventualmente transaciona por outros modelos. Hoje, dentro do piloto, você já está vendo o que é um ativo tokenizado, né? Esse construído pela Ambima Selic, né, dentro do contexto do piloto, e você tem ali uma questão de moeda, né, que é o próprio real digital que está acontecendo lá dentro. Então, a leitura desses dois assuntos, quando o Bacen traz isso de maneira já no piloto, já declara mais ou menos como que esse assunto vai tratar, né? Junto, né? E a gente olhando agora para a fase 2 do Drex, o que está aberto, né? Quem participou aí do último encontro, ele já está olhando para o mercado e falando assim, ok, a gente trouxe aqui um exemplo claro de o que é uma tokenização, como ela funciona, qual que é a eficiência, como ela interage com a moeda, né, também virtual, ou seja, um ativo tokenizado com a liquidação. E agora, na fase 2, a BBC está liderando o consórcio, existe a possibilidade de outros casos de uso. Então, é natural que comecem a surgir agora na segunda fase. Os consórcios vão poder propor, né? A BBC, como consórcio, também está propondo aí, junto com a BitChain, com os demais participantes do consórcio, casos novos. Então, para quem estava pensando que tokenização é alguma coisa muito ao futuro, né? A gente está falando basicamente agora, Raul, do próximo quarto,
Também conhecido como daqui a 2 semanas, né? A gente está falando de 1 semana e meia, a gente está entrando no próximo quarto já com o cenário de tokenização. Faz muito sentido ser juntos, vai se discutir, isso já está testado dentro do piloto, né? A questão de moeda, a questão de interação do ativo virtual. O piloto discute agora duas vertentes distintas, né? Ele continua discutindo privacidade, que é um fator muito relevante, mas ele agora olha para novos casos. Então, por exemplo, pode ser que a sua IF, o principal produto, o principal papel, o seu negócio não está tão ligado a títulos públicos. Então, pode ser que agora você tenha a chance de olhar aí para essa conexão entre Drex e tokenização, e pode ser que eventualmente agora nessa nova fase entre, a gente fala sobre as VASPs aqui, a gente sabe que ela está em regulação, então eventualmente o carimbo de eu sou uma VASP ainda não existe, né? Que é um ponto importante da gente ter, mas as empresas que atuam no like, né, ou muito parecido com o que será no futuro, é, já deveriam estar pensando aí nos próximos passos do Drex, né? Porque se você vai testar alguma coisa, esse é o momento. Então a gente tem bastante cenários acontecendo nesse momento. Acho importante destacar que o Drex, todo mundo normalmente fala Drex Real Digital, Drex Real Digital, e na verdade o Drex é mais que isso, né? O Drex é a plataforma. Né? O real digital a gente já existe. O real hoje é totalmente digital, quase. Poucas pessoas hoje usam já cédulas e tudo mais. Então, realmente, o principal objetivo com o Drex, com essas plataformas novas, tecnologias, é, é essa plataforma em volta, né? O que realmente vai poder ser construído é você tokenizando também o real, mas não só o real, também os outros ativos. A ideia é você poder fazer realmente essa liquidação de forma mais eficiente, transparente e tudo mais, mas que você possa trazer esses outros ativos para essa plataforma Drex, não necessariamente só real digital. O real digital é uma parte da plataforma. Então, realmente, a ideia do Banco Central é essa, você abrir essa liquidez para diversos tipos de ativos que deverão ser tokenizados. Ainda está em fase de teste, não é tão claro. Acho que no início, quem vai poder participar realmente da rede Drex, digamos assim, são instituições financeiras. Até por isso, acho que a blockchain ela teve que fazer um consórcio com uma instituição financeira para, né, poder participar. Então, no futuro, será que o Banco Central vai abrir isso para VASPs? É possível? Será que vão ter camadas, níveis diferentes, né? Uma camada mais core em que só instituições financeiras vão participar, uma segunda camada em que as VASPs vão poder entrar, e uma terceira talvez seja um pouco mais aberta para fintechs em geral? Ainda não sabemos também. Isso aí tudo está sendo construído, até mesmo esses pilotos são importantes para isso. Mas o que é importante a gente saber é que, me parece, né? Acho que o pessoal do Banco Central é o melhor para dizer isso, mas a ideia de você ter essa sinergia entre VASPs, ativos digitais, e o real digital é a peça-chave realmente dessa iniciativa. Se não fosse por isso, como eu falei, já existe real digital, né? Todo mundo já transaciona o real digital, só que não na blockchain, em sistemas legados, digamos assim. Perfeito. Você colocou um ponto relevante aqui, que na verdade o Drex é a representação digital da própria moeda já existente, né? E só faria sentido mesmo a gente, dado a questão da digitalização da economia brasileira, do nível de inclusão que a gente já fez ao longo do tempo, de ferramentas de pagamentos instantâneos, como é o caso do Pix, né? De todo o desenvolvimento dos meios de pagamento de uma forma geral e dos bancos digitais, das fintechs e da própria digitalização dos bancos tradicionais, né? O Brasil realmente já tem um contexto diferenciado no mundo, a gente vem falando disso há muito tempo e somos reconhecidos mundialmente a respeito disso aí. Só faria sentido essa questão de todo o investimento do blockchain, da construção do Drex, de a gente passar por todos esses desafios, como, por exemplo, o André colocou agora o desafio da privacidade, mas tem uma série de desafios na programação ainda para a gente cumprir nesse piloto, se realmente a gente puder conectar o Drex, não só com um título público, faz todo sentido isso que o André falou, né? É um case belíssimo você tokenizar um título público, mas com a questão dos outros ativos virtuais que estão circulando ali no mercado. Ativos virtuais e ativos reais, que eu falo, né? Então, por isso que essa vai haver é natural que haja uma convergência, as coisas se justificam por isso, né? Em que vai se abrir portas em que VASPs e instituições financeiras atuando de forma integrada vão permitir
a abertura dessas estradas, né, aonde a gente vai poder pegar ativos virtuais, que não têm correlação com nenhum bem reconhecido de valor na sociedade, com ativos reais, como eu falei, sejam intangíveis ou tangíveis, né? E a partir daí você estabelecer uma nova experiência para o consumidor, novos produtos e serviços. E aí, exatamente, eu queria entrar também numa seara de que, quando você olha para a forma como o Drex está sendo estruturado, principalmente com as instituições financeiras, é natural que as instituições financeiras vão buscar as VASP e é natural que as VASP vão buscar as instituições financeiras para conectar esses dois mundos. Eu acho que vai haver uma correlação, uma cooperação muito grande aqui, porque senão realmente nós não vamos sair do outro lado. As VASP conhecem muito dessa questão da tokenização de ativos virtuais, e os bancos têm condições de fazer todas essas conexões, não só com sistemas de pagamentos, SPB, SPI, como também essa conexão com o Drex. E isso faz todo sentido. E aí a gente cai no ponto que está sendo uma das maiores discussões nesse momento, que é os casos de uso. A gente conseguir traduzir, começar a discutir, eu tenho falado isso aí, falei recentemente num evento, de uma grande associação aí do mercado, que estava na hora, inclusive foi até em parceria a Bex e a BBC, né? A gente fez um painel a respeito disso aí, e que estava na hora da gente começar a discutir casos efetivos de uso, né? Está se avançando na parte de tecnologia, está se avançando na parte de regulamentação, que a gente deu aqui um overview muito rápido, que depois tem que, em outras possibilidades, a gente tem que se aprofundar mais, né? Mas ainda não está se falando tanto em casos de uso, né, em possibilidades, para que os bancos comecem a olhar para o seu portfólio de produtos, comecem a olhar para suas estratégias de relacionamento com seus clientes e falar, opa, essa integração da tokenização da economia pode mudar aqui essa caixinha, pode mudar aqui essa estratégia, pode mudar aqui essa forma de produtos. Vocês poderiam ressaltar um pouco mais, dar um pouco mais de caldo nessa discussão a respeito de casos de usos que a gente poderia, na verdade, que já deveria estar discutindo na indústria financeira, no âmbito das associações, para exatamente ver o valor agregado que nós vamos colocar para os consumidores finais. Quem quer André, posso começar? começar nessa? Vou falar isso. Assim, acho que a gente já citou aqui antes, tem a questão de você pegar e só mudar um pouco a infraestrutura e talvez tenha mais eficiência e já pegar tipos de ativos que já existem e só trazer isso. Então, porque não fundo, cotas de fundo e tudo mais, você poderia fazê-los nativo na blockchain, né? E isso daí já permitiria que eles participem desse ambiente, dessa plataforma Drex e todas essas trocas, digamos, e conexões que vão existir. Eu digo isso de forma nativa porque, em vez de realmente o fundo existir, você só criar uma representação, digo, não, ele já nasce ali realmente direto on-chain, né, que a gente chama, direto na blockchain, sem uma representação física, não física, mas representação tradicional dele. Então, esse daí já poderia ser um caso, né, bem discutido, mas depende bastante aí, porque a gente sabe que existem várias regulamentações que precisam ser mudadas para isso começar a acontecer. Então, acho que isso aí seria um ponto. O outro ponto é realmente conseguir trazer novos tipos de ativos para dentro das plataformas. Você falou aí tokenização de imóveis, tokenização de veículos, alguns recebíveis. São novos tipos de ativos que ainda, hoje em dia, ainda não. Talvez essa onda de tokenização tenha servido para abrir um pouco a cabeça do pessoal que isso é possível, mas que ainda não são tão comuns e a gente vai começar a ver com mais frequência, mas ainda são ativos reais, né? A gente tem falado, principalmente imóveis, carros e tudo mais, mas que eles vão poder ser tokenizados e trazer para o universo. Então, sei lá, será que eu vou conseguir colocar uma fração do meu carro como garantia para algum empréstimo dentro da plataforma Drex ou como instituição financeira? Não sei, ainda tem bastante possibilidade. Eu tenho um ponto que eu gosto assim, né? Se você tiver um momento para escolher, você consiga estar num momento como esse, né? Porque você tem um momento na história em que você tem um regulador agora literalmente chegando para as instituições financeiras, as que estão aqui via BBC, tem essa oportunidade de se posicionar nisso, mas eu acho que o que o Ian trouxe é o momento perfeito, porque basicamente a chamada agora da segunda fase do Bacen é, ok, você tem um caso de uso?
me apresenta ele, vamos ver qual que é o caso de uso, vamos ver qual que é a possibilidade de desenvolver o seu caso de uso. Então, é, a gente já sabe que alguns casos de uso, por exemplo, a tokenização de recebíveis, ela já ocorre em algumas plataformas atuais ou até plataformas públicas, mas a gente tem uma chance aqui muito ímpar de, ok, eu quero fazer isso de uma maneira observada, que o regulador está olhando dentro do contexto de um piloto. Então, são casos de usos como nativos, né, que é o que o Ian está trazendo, né, casos de usos nativos como questão de cotas de fundos, emissões de certificados dos mais diversos possíveis, né? Porque às vezes vou pegar um CRI, CRA. Hoje, se você vai fazer uma emissão de um ativo desse, por exemplo, você precisa chegar num valor muito alto, às vezes, para você fazer uma emissão, né? Imagina que você tem uma plataforma digitalizada, mas e esse é o seu segmento, né? Você poderia trabalhar exatamente esse ativo digital, preferencialmente esse ativo digital, como o Ian bem colocou, né? Propor que ele seja nativo, porque aí você não tem o duplo trabalho, né? Você vai ter ali o máximo a integração com os seus sistemas legados, porque isso vai acontecer anyway sempre, né? Qualquer que seja o cenário, você vai acabar tendo um pequeno propósito nesse contexto, mas você vai ter a possibilidade de fazer. E aí a gente está falando, Raul, de eventualmente você realmente impactar o cliente final. Você está falando hoje, sei lá, alguém que está no agro, para fazer uma emissão, ele precisa chegar num patamar mínimo por causa do custo da operação. Né? À medida que você leva um caso desse para uma tokenização, mas não é uma tokenização qualquer, não é eu ir lá, que a gente sempre fala em tokenização, e algumas são interessantes, né? Às vezes o cara faz uma tokenização numa blockchain cujo custo da moeda ou do gas ou do equivalente lá é tão alto que aquilo valeu para apresentação e para sair no jornal, mas não roda na vida real, né? Porque você está sujeito a tanta oscilação. Quando você traz um case desse, uma oportunidade ímpar como essa, para rodar aqui, você está falando, poxa, ok, eu posso agora atender em tickets menores, com a melhor eficiência, com impacto mais efetivo. Uma leitura que está muito claro na minha mente é que a percepção do Drex para o consumidor final vai ser por eficiência no mercado financeiro, né? Seja através das VASPs, seja através das IFs, ou em papéis híbridos, ou em parcerias, dependendo de como elas se organizarem, né? Os pares aqui, mas tem uma eficiência. Então, você está chegando aqui de um cenário de um produtor médio poderia chegar à possibilidade de fazer uma emissão, tá? E, poxa, mas é complexo, não dá para fazer. Bom, a gente está rodando títulos públicos há um ano aqui. Já provou que dá para fazer, né? É algo interessante, algo que tem duplo comando, é um mercado tradicional, é conhecido. A gente sempre acha que o mercado e o nosso token, o que a gente faz é mais complexo, mas quando a gente trabalha com a desmistificação dessa tecnologia, a gente percebe que dá para fazer muita coisa boa, tá? Então, casos tradicionais do mercado financeiro, né? Eu sempre olho, o Ian trouxe aqui, assim, você tem a possibilidade de pegar o que está sendo feito, fazer de maneira mais eficiente, que já é um fator muito importante para bancos médios, pequenos e médios. Eficiência é o dia a dia, né? É a mola que move aqui a história. Além de você dar novas capacidades. Vocês trouxeram o caso de eventualmente fracionar títulos, né? Então eu posso eventualmente fracionar. Hoje, eventualmente, eu não consigo fracionar por quê? Porque eu tenho questão de custódia, eu tenho questão de posse, propriedade, na hora que paga pode cair em um ponto, eu posso ter questões de risco, né? Porque se caiu em um determinado ponto, essa pessoa que está centralizando passa a ser um ponto de risco para a cadeia como um todo, que numa plataforma isso é resolvido num contrato, tá? Então, e aqui eu tenho uma provocação também que a gente, indo para a economia tokenizada, a gente tem que colocar as regras do token, tá? Não podemos cometer as falhas que aconteceram aí naquele boom dos NFTs, né? Para quem acompanhou lá ou para quem decidiu comprar um NFT do macaco, emitia lá um NFT na blockchain, mas as regras não estavam lá, né? Então, não tem nenhuma regra, inclusive, de distribuição de royalties em alguns casos. Então, na hora que paga o royalty, você depende de alguém para receber ou não. Então, você só fez um pseudo blockchain. Aqui a gente está falando de algo profissional, comandado pelo Banco Central, com uma possibilidade ímpar, né, de casos de usos adequados a cada instituição. Acho que a chance é boa essa. E a BBC é um super canal para as instituições levarem seus casos de uso, né, Raul? Vocês estão sempre abertos aí para absorver esse tipo de contexto. Perfeito. Eu estou até querendo fazer uma interação aqui com algumas perguntas que já vêm surgindo, por exemplo, algumas ponderações aqui que o Paulo Henrique colocou também, né?
que está nos assistindo, e que eu quero pegar parte da pergunta dele e colocar aqui no nosso contexto, que é a questão dos ativos nascerem em determinadas plataformas, dos ativos virtuais em determinadas plataformas específicas, e como é que nós vamos trabalhar essa questão da interoperabilidade deles em diversas plataformas, inclusive sobre a questão do Drex. Esse ponto da interoperabilidade, vocês acreditam que é fundamental? É possível? Ou nós vamos ter que jogar na blockchain do Drex tudo aquilo que a gente quiser fazer, que eu acho que vai se tornar inviável, né? Ou nós vamos ter desenvolvimentos de plataformas especializadas em determinados ativos. Vocês citaram alguns ativos aqui bastante interessantes que podem ser tokenizados, e essas plataformas vão ter a interoperabilidade com a questão do Drex, com stablecoins. Até você falou sobre essa questão da volatilidade. Certos produtos não comportam volatilidade para o consumidor final e precisam ter um estabilizador a esse respeito. Enfim, como é que vocês veem esse contexto? Nós estamos falando de N plataformas especializadas ligadas ao blockchain do Drex, ou estamos falando ter que operar e registrar os contratos lá dentro da plataforma do Drex? Como é que vocês estão vendo esse contexto? Quer começar? Aí eu tenho que já, senão eu sigo. Vai Não, lá. assim, eu só já de início, o Banco Central falou que o Drex, né, a rede Drex vai ser instituições financeiras. Então, isso já exclui bastante gente dessa rede. Eu não estou falando aqui no sentido ruim de exclusão, não. Falando no sentido que, naturalmente, vão ter que ter outras blockchains para suportar outros tipos de casos de uso. Então, eu acho que é natural a gente ter diversas plataformas, né? Assim, eu não sei se vai ser, né, todas essas redes que a gente vê aí mundo afora, mas eu não vejo uma só rede e vai estar tudo na rede do Drex, né? Até mesmo, acho que o Banco Central já falou que, né, o Drex ele vai ser em instituições financeiras, o real digital, e você, para o varejo, né, para o público final, você vai ter stablecoins, né, criadas aí por ou instituições financeiras ou umas VASP, vai depender um pouco da regulação, mas elas, naturalmente, elas não vão estar dentro necessariamente da rede do Drex. Aí você vai ter algumas pontes, né, algumas formas de você fazer esse settlement entre essas redes, entre, digamos, essa stablecoin criada por alguma instituição privada e o Drex, por exemplo, né? E aí vão ter que ser feitas pontes. Tem algumas formas de fazer isso, mas num mercado mais regulado, eu diria que isso não é um grande desafio. É, eu sigo nessa linha, assim. Primeiro desenho da topologia do Drex, inclusive na fase 2 agora já testa algumas coisas que são basicamente isso. Tá? E esse é o perfeito momento. Existe um termo que a gente não vem usando muito aqui no Brasil, mas são as RLNs ou App Chains, né? Que é um pouco do que o Ian está trazendo aqui. Então, naturalmente, você vai ter, eventualmente, blockchains que são para um determinado mercado, determinado ecossistema, isso é super tranquilo que via integração, né, via bridge ali com IFs, vou naturalmente falar com as redes do Drex. Esse é um caminho, é um desenho de topologia e a propósito. A gente não está aqui inventando a roda, isso já é testado, né? As redes blockchains públicas fazem isso. Tá? Então você tem interoperabilidade entre plataformas e redes blockchain. Isso já acontece e não é começou mês passado, já tem alguns anos aí que está rodando. Com uma vantagem mais interessante que o Ian traz bem, que é o ponto de a gente está falando de uma rede regulada, né? Então não é um cenário de eu tenho um problema ali com a bridge porque alguém foi lá e fez um ataque. Você está falando de uma rede regular, a pessoa que está acessando a rede, a IF que está acessando a rede, é uma IF regulada pelo Bacen. Não é um menino de 15 anos em algum lugar do mundo que descobriu um script divertido para fazer uma brincadeira, né? Então, assim, isso já é natural, tá? Essa fase 2 eu tenho insistido porque, assim, esses anseios é exatamente o momento perfeito para a gente colocar. A gente tira aquele anseio do papel e fala, poxa, eu quero propor esse case. A gente sabe que esses cases já estão sendo propostos. Por exemplo, a interoperabilidade, eu vou ter uma rede aqui que está ligada a um segmento X, exemplo, segmento de agro, vou rodar aqui uma linha meio app chain que entende esse ecossistema, até porque, Raul, a gente discute na rede do Drex um determinado nível de privacidade, que faz muito sentido e o Bacen está corretíssimo em fazer. Mas pode ser que eu esteja rodando numa outra rede, uma app chain interligada ao Drex, via IFs, né, que esse é o tipo de topologia que a gente tem que estar propondo, em que o nível de interoperabilidade pode ser diferente.
ou de privacidade pode ser diferente. Eu posso aqui estar discutindo privacidade no Drex e em outra rede, os dados abertos é exatamente o que eu quero. Por exemplo, eu posso estar discutindo aqui um caso de uso que tem a ver com dados públicos e sociais, né, transparência, não estou falando de abrir o dado da pessoa para não ferir LGPD, mas estou falando assim, aqui o que eu quero é exatamente a transparência. Eu quero que a transação seja aberta de A para B, porque eu quero que A e B tem que ter isso. Mas isso vai acontecer num ecossistema que, no final, se tiver uma liquidação ou a integração com outro agente financeiro, poderá ser feito pelo Drex. É o que a gente imagina que vão surgir de casos agora, tá? Nas redes novas, né? Na estrutura que o Bacen está propondo para essa fase 2. Não sei se eu É, consegui responder a pergunta aí. é interessante que eu acho que esse ponto que você falou agora da privacidade é algo que complementa bem essa ideia que devem existir diferentes redes, porque a gente sabe que existe as leis de privacidade no Brasil, e isso é um dos grandes desafios do Drex agora, né? Acho que está aí publicamente todo mundo falando sobre isso. Mas pode ter casos de usos que vão realmente querer, como você falou, colocar os dados públicos. Então, assim, você vai ter que ter alguma solução que comporte esses dois tipos de uso. Alguns que tem que ser bem sigilosos, a gente sabe que nenhum banco ele quer abrir dado com os outros. Acho que esse é um dos grandes desafios que tem. São quase como segregados os dados, digamos assim. E vão ter outros que você vai querer abrir, né, 100% público, dependendo do órgão, um órgão público pode precisar disso. Então, existe realmente essa necessidade de funcionalidades diferentes que possivelmente vão ser atendidas por redes diferentes. Perfeito. Eu acho que desse contexto que vocês estão colocando, é inevitável que haja essa cooperação no sistema entre as VASPs e setores da economia e as instituições financeiras para criar, viabilizar essa interoperabilidade, que inclusive ela já precisa ser estimulada agora nessas discussões, né? Como nós vamos criar essas pontes, né? Como as instituições financeiras vão buscar VASPs parceiras que sejam especializadas naquele mercado em que ela quer desenvolver. Por exemplo, estamos falando de um banco que é especializado, que a gente já vem discutindo com alguns aí, especializados em crédito para veículos. Tokenização para veículos pode fazer muito sentido, né? E para isso você precisa de uma plataforma especializada, você precisa de uma blockchain ali que seja focada nessas características. Porque tem um contexto aqui que é um contexto brasileiro, né? É até difícil às vezes você lá fora explicar como é que ele funciona, que é a questão dos registros legais, né, de determinados ativos. Que no futuro a gente acredita que o blockchain vai fazer muito esse papel com os contratos inteligentes, obviamente. Mas a gente ainda tem um contexto muito forte de registro nos órgãos reguladores de veículos, de transferência de veículos, de transferência de imóveis. É óbvio que aqui, quando você dá um bem existente, uma determinada garantia, é claro que nós vamos ter que criar redes especializadas que se conecte com esses reguladores responsáveis por esses registros, né? Que por vez podem estar conectados com a rede do Drex para fazer toda essa conversão desse processo de tokenização e criando esse ecossistema de uma economia tokenizada, que seja, na linha que vocês estão falando, muito mais eficiente, muito mais econômica e passível de ser utilizada em larga escala. A questão de escalabilidade desses negócios, eu acho que é um ponto fundamental. Eu queria um comentário de vocês se isso que eu falei faz sentido. E realmente aqui nós estamos falando de, as palavras-chave eficiência e escalabilidade para atingir o público final. É isso que nós estamos falando? Acho que sem dúvida eficiência é a palavra, escalabilidade ela faz total sentido, né? Essas redes elas dão eu estou pegando aqui o termo app chains, né? Ou RLNs, essas redes elas vão dar essas escalabilidades de cada case, né? De cada grupo de negócio, é, totalmente, né? E fazem muito sentido nesse contexto. Então eu concordo com essa sua linha de pensamento, assim. E a gente está num momento ímpar, pessoal. Volto a insistir. Você conseguir, por exemplo, eu trabalho com blockchain, eu brinco de trabalhar com blockchain profissionalmente desde 2015, basicamente, né? Uma coisa é a gente fazer por diversão, outra coisa é a gente trabalhar profissionalmente com isso. Desde 2014 para 2015, basicamente. Então, eu sempre falo o seguinte: no início, ali entre 14, 15 até 16, a gente tinha uma dificuldade imensa de, às vezes, conectar 3, 4, 5 players para fazer um case.
Agora a gente está aqui no momento que a gente está discutindo, não é mais sobre conectar 3, 4 players, né? Só a BBC conecta literalmente 16 pessoas, 16 IFs lá dentro do case. Isso ela, com um nó de serviço, ela consegue fazer isso para 16, né? Então imagina isso agora, a gente está discutindo basicamente interconectividade entre blockchains. Tá? E aí, quando alguém falar isso para você e parecer muito mítico, converse, porque não é esse mito todo, tá? Existe, é possível, é factível e já está acontecendo. E já é conhecido no mercado, não é nenhuma Sim. fórmula para levar um foguete à Lua, tudo isso aí já Uhum. existem várias empresas, como é o caso de vocês aí, que detêm muito esse know-how e essa tecnologia que vai permitir exatamente às instituições financeiras, naqueles mercados que ela tem interesse, eventualmente prover algumas parcerias, né, para redes especializadas, pensando nessa conexão de ela exercer algumas atividades nessa ponte com o Drex e, e atuar de forma mais intensa nesse movimento de tokenização, que aí é onde eu queria chegar no ponto quando você vê esse ambiente de cooperação, que eu acho que vai ser o ambiente mais plausível, pelo menos no curto prazo, eu recebo muitos inputs a respeito da preocupação da chamada desintermediação por parte das VASPs, da chamada da competição ali por trás do consumidor final, né? Vocês acreditam que isso aí realmente vai trazer uma nova guerra? Em alguns momentos, nós tivemos até uma guerra entre bancos tradicionais, guerra entre aspas, né, de mercado, e fintechs, que foi até, de certa forma, em alguns aspectos saudáveis, em outros nem tanto, né? Mas depois eu começo a ver um ambiente mais de colaboração. Vocês acreditam que, num primeiro momento, as VASPs sendo reguladas, querendo talvez atuar como IPs, isso traga alguma ameaça para as instituições financeiras? É uma preocupação? É uma oportunidade? Se vocês dois estivessem sentados, para finalizar a pergunta, se vocês dois estivessem sentados numa instituição financeira, vocês veriam como essa situação de surgir um novo tipo de instituição que vai operar e vai formar um novo tipo de mercado, ou vai aproveitar um mercado, no caso das criptos já existentes, e conectar com o sistema financeiro tradicional. Isso é uma ameaça, isso é uma oportunidade, e como vocês, heads de um banco, poderiam iriam sugerir que os bancos começassem a pensar em relação a esse mercado aí? Quer começar, Ian? Eu- Bom, eu já tive respondendo pela área de blockchain de uma IF por um tempo, né? Participando de um centro de excelência em blockchain. E o que eu consigo te dizer, Raul, nós estávamos muito mais preocupados em fazer parcerias, sobre aprender, muito menos sobre. Não existia uma preocupação de desintermediação. Então, o banco, a IF, ela tem que estar segura de quem ela é no mercado, ela tem um negócio, ela tem o cliente na ponta, e o mercado financeiro é competitivo. O mercado financeiro brasileiro é competitivo, é eficiente, né? As IFs são competitivas. Então, eu vejo muito mais como oportunidade do que uma ameaça de desintermediação, né? Em vez de se preocupar tanto, você desintermediado por uma VASP, poxa, o que que eu posso oferecer de serviço agregado para o meu cliente via uma VASP? Acho que às vezes a gente está muito preocupado com a história das fintechs, né? Que você trouxe um exemplo paralelo bacana. Enquanto alguns estavam preocupados com a fintech como ameaça, outros estavam usando as fintechs para ofertar novos produtos e serviços. Então, se você pegar esse paralelo e pensar aqui, você tem dois caminhos, que é se preocupar, né? Se preocupar sempre, isso a gente nunca vai deixar de fazer, mas temer o desconhecido, que é natural do ser humano, e ficar ali com medo de ser desintermediado, ou fazer uma rota que você já conhece, né? Ok, qual é a fintech que eu entendo que trabalha, ou nesse caso aqui, qual que é a VASP, qual que é o conhecimento que eu preciso ter e como é que eu faço essa parceria, né? A BBC, como instituição, já oferta, inclusive, para os associados, esse tipo de cenário, né? Ela oferta aí, por exemplo, dentro do Drex, um ambiente inteiro, com custódia, com o transacional passando dentro da infraestrutura da BBC, toda a parte de interface, né? Então, os participantes do Drex na BBC tiveram basicamente a oportunidade, eu brinco, de testar o Drex no modo usuário, né? Não foi no modo uma tela preta rodando um script.
Então, eu vejo muito mais oportunidade. Acho que essa preocupação ela tem que ser sempre, porque você não pode dormir no ponto, mas ao mesmo tempo é mais oportunidade do que ameaça, né? Parcerias, aprendizado, conexões. Esse é o caminho que faz sentido na visão. Eu estando dentro de uma instituição, era por onde eu estaria olhando hoje. E é o que a gente observa atendendo IFs. Eu vejo pouca IF preocupada em ser desintermediária. Eu vejo mais as IFs preocupadas em, ok, como é que eu faço, como isso impacta o meu negócio? Como é que eu remodelo o meu negócio a partir daqui? É o que a gente tem observado no mercado. Estou bem alinhado aí com o André, acho que é isso. Os bancos têm que estar preocupados com as oportunidades, mas o que eu diria é só que eles têm que se movimentar, acho que desde já, para entrar nesse mercado, seja atuando como uma VASP, digamos assim, porque eu não acho que necessariamente vão ser coisas mutuamente excludentes, né? Ou é uma IF ou uma VASP, não. Acho que IFs vão também ser VASPs. Acho que a maioria dos grandes bancos aí, por exemplo, já oferecem trade de criptoativo e tudo mais, então eles são os dois, né? Então, bom que ele tanto pode ter uma divisão interna, digamos assim, né, que vai cuidar disso, nesse caso ele vai ser uma IF, uma VASP, ou ele pode fazer parcerias, às vezes pode ser um caminho mais rápido, em vez de estruturar uma área interna, ele já vai fazer parcerias com outras empresas que têm esse know-how, saibam como fazer, já estão nesse mercado há mais tempo. Mas eu também não acho que é uma grande preocupação desintermediar, porque no fim das contas ainda assim, a tecnologia, obviamente, vai trazer muitos benefícios, ganho de escala, mas você ainda, o mercado financeiro vai precisar de diversos tipos de instituições. Por exemplo, a gente falou aqui de tokenização de imóveis. A gente vai tokenizar um imóvel e colocar na blockchain para usar como, não sei, empréstimo em alguma outra plataforma. Tudo bem, como é que eu precifico esse imóvel? Não é um smart contract que precifica, assim, não tem como fazer automático. Você vai ter que ter um agente, né, que a gente chama de um oráculo, que vai injetar esse preço lá. Pô, e aí, o Banco Central vai dizer quem são os oráculos? Vai ser um único? Vai ter uma rede? Como é que vai ser isso? Vão ter várias oportunidades novas que vão surgir aí também com essas novas plataformas, que aí são oportunidades ou para VASPs específicos, pode ser uma VASP específica que faz esse tipo de serviço, ou um banco, você falou aí do caso de crédito automóvel para automóveis, se for um banco especializado em crédito imobiliário, ele pode servir como, digamos, uma fonte de autoridade para precificar imóveis, digamos assim. Então, eu acho que o ponto é, assim, os bancos têm que estar se movimentando, e aí se eles vão abrir uma divisão interna, se eles vão fazer parcerias, acho que vai depender aí da estratégia, orçamento, velocidade de cada um. Não, perfeito. A gente já está quase finalizando aqui nosso tempo. Acho que foi um debate bem interessante. É um debate inicial, não dá para a gente abordar tudo em apenas uma hora de conversa. A gente teve muitas perguntas que vão ser respondidas, bastante interessantes. Algumas eu tentei provocar aqui para já que houvesse um início dessa resposta. E como eu falei, a nossa expectativa é que a regulamentação, inclusive anunciado recentemente pelo Banco Central, que ela acabe saindo no início de 2025, que é logo ali, né? Então, o contexto aqui que a ABEX, a BBC, a FEBRABAN precisam trabalhar, as associações, mas a BBC vem buscando liderar de forma bastante enfática, é a questão de como que nós vamos discutir a respeito de um aprofundamento sobre a regulação, como é que ela vai funcionar, né? Essa infralegal especificamente, como que a gente poderia imaginar os casos de uso e o valor agregado que toda essa infraestrutura e a tokenização da economia vai trazer para os consumidores e até para o crescimento dos negócios das instituições financeiras e das VASPs que estão chegando, entre aspas, dentro do ambiente regulado, né? E essas possibilidades de parcerias, dos modelos de parcerias entre VASPs e instituições financeiras, fintechs, esse ecossistema funcionando de uma forma cooperada e não necessariamente só competindo entre si ou com esse medo dessa competição, que eu acho que se houver uma cooperação saudável, a gente consegue chegar no ponto de realmente trazer uma mudança, mais uma onda de mudança dentro do mercado financeiro que seja bastante consistente, que seja bastante transformadora aí em termos de eficiência, custo, digitalização, destravar valores e colaborar, inclusive, para a inclusão e educação financeira da população. Eu queria agradecer muito aqui a participação do André Carneiro e do Ian Martins,
e dizer que aguarde que nós vamos fazer outras rodadas aqui, se aprofundando um pouco mais agora nesse contexto desses temas que precisam ser discutidos ao longo do segundo semestre. Muito obrigado a todos aqui. Um grande abraço.